Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma escola bíblica dominical. Estaremos abordando nesse fechamento aqui o comparativo, entre a igreja de Corinto e a igreja de Filipe. Também nós vamos ver aprendendo a investir na obra missionária. E eu quero deixar um tema bastante interessante que foi abordado aqui na nossa lição. Deve o missionário chamado por Deus, enviado por Deus, exigir da igreja local um contrato para sua garantia e manutenção no campo missionário? É isso, dentro desse ponto é que estaremos comentando nesta lição, nesta pré-aula da lição de número 9. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido você, se ainda não for, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe e vamos levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Até aos confins da terra, levando a palavra de Deus. E hoje, nesta lição, a igreja e o sustento missionário. A igreja e o sustento missionário. Pois bem, Posto isso, nós vamos começar já no tópico primeiro da nossa lição. O nosso comentarista vai fazer uma abordagem entre um paralelo acerca da igreja de Filipe. Nós vamos ver que a igreja de Filipe era uma igreja missionária, era uma igreja que enviou, ou melhor, ela não enviou, mas ela manteve o ministério apostólico e missionário do apóstolo Paulo. Vimos que a palavra apóstolo, no original, quer dizer enviado. E quando Paulo sai de Filipe e vai para a Tessalônica, a igreja de Filipe continua estendendo as suas mãos para abençoar o ministério apostólico de Paulo. E assim nós vemos que ele faz a obra de Deus, ele trabalha em Tessalônica, ele vai para outras localidades, inclusive para Corinto, e lá em Corinto ele ainda recebe as bênçãos materiais, o socorro material da igreja que estava em Filipe. Assim nós podemos ver que há um privilégio para quem sustenta, para quem mantém, para os mantenedores da obra missionária. Toda pessoa que contribui para a obra missionária não é aqui digamos assim, uma porta aberta para falarmos da teologia da prosperidade. Em hipótese alguma, a teologia da prosperidade é uma afronta à palavra de Deus. A teologia da prosperidade é uma afronta a esta palavra. Então, não é teologia da prosperidade, mas nós falamos daquilo que Deus verdadeiramente faz, quando uma pessoa se dispõe a contribuir com alegria, com voluntariedade para a obra missionária. Nós vamos encontrar a história de Ezequias. E o que Ezequias faz? Nós vemos que Ezequias, ele foi um homem muito abençoado por Deus. Muito abençoado por Deus. Ele teve um bisavô, que foi o rei Uzias, um grande rei. Depois ele teve Jotão, o seu avô, um grande rei. E depois ele teve um pai maligno, nefasto, que foi Acás. E ainda assim, ele começa a reinar com 20 e poucos anos. E ele faz um excelente trabalho. Realizou uma festa da Páscoa que ninguém mais havia realizado antes dele, desde a saída do Egito. Ele faz todas essas coisas. E ele leva o povo a trazer os dízimos e as ofertas voluntárias e alçadas para a casa do Senhor. E fizeram montões e montões de alimento, de grãos, que as pessoas levavam para o sacerdócio, de modo que os sacerdotes, os levitas, não tinham falta de nada, em razão do ensinamento de Ezequias para com o povo. E o povo foi grandemente abençoado. E se nós observarmos esses detalhes, nós vamos ver, quando nós vamos lá para Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, nós vamos ver o que foi que Ezequias fez.
nós vamos ver o trabalho, a obra de Ezequias. Nós podemos observar, se alguém quiser ler do capítulo 26 até o capítulo 31 de 2 Crônicas, você vai ver aqui a obra que Deus fez através de Ezequias. Ezequias, ele foi aquele homem, ele teve uma formação. Do seu pai não era boa, mas do seu avô era excelente. E agora ele segue o exemplo e faz a obra de Deus como deveria ser feita. E ele institui, leva o povo a trazer os dízimos, leva o povo a trazer as ofertas alçadas, e a bênção de Deus, ela recai sobre o povo. Assim nós podemos ver que hoje quem contribui para a obra missionária certamente receberá de Deus uma recompensa. Nós vemos ainda, dentro desse ponto, desse patamar, que uma igreja, olha o que diz aqui o comentarista: quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. Interessante isso daqui, porque quando a igreja local ela envia um missionário, o povo tem que estar preparado para contribuir para a obra missionária. O povo tem que estar consciente de que ele é peça fundamental para a contribuição, para a manutenção do missionário. Missão, irmãos, não é um local onde a igreja ela vai enviar uma pessoa para ser ali um empresário, para abrir ali uma filial que vai lhe render fundos financeiros para enriquecer o cofre da igreja que o enviou. É o contrário. Quando a pessoa investe na obra missionária, ela não espera receber do campo retorno, dividendos financeiros, mas sim uma recompensa eterna, com peso de glória em almas que serão salvas, alcançadas, regeneradas, transformadas, inscritas no livro da vida, e naquele grande dia receberá a recompensa. Obra missionária não é retorno terreno, é retorno na vida espiritual, é galardão eterno quando na presença do Senhor assim estivermos. Isto é obra missionária. Tanto o missionário que vai, quanto o pastor, o líder que o envia, e também aqueles que mantêm, aqueles que contribuem com alegria, com voluntariedade, com dedicação, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aqui o nosso comentarista fala acerca de consultar, procurar saber, conhecer o contexto cultural onde o missionário vai. Por exemplo, se a pessoa ela é enviada para um país onde a cultura, onde o custo de vida, onde a moeda daquele país em relação à nossa moeda é uma moeda fraca, nós sabemos que podemos mandar 10 missionários, por exemplo, que não pesará aqui nos cofres da igreja, nem na contribuição da igreja, dependendo do local. Você sustenta 10 missionários. Por exemplo, quer mandar algum missionário em alguns países da África, você consegue manter ali 10 missionários, ou em Cuba, ou até mesmo no Haiti. Você consegue manter 10 missionários ali. Agora, com o valor que você mantém esses 10 missionários nestas regiões, você não consegue manter nos Estados Unidos, por exemplo, em Londres, por exemplo, em Tóquio, por exemplo. Você não consegue. Lá na França, você não consegue. Na Espanha, você não consegue. Você vai, com esse mesmo valor, você pode manter um, ou talvez 2, para manter bem esses missionários, porque o contexto, a realidade do custo de vida, a realidade cultural é outra, onde a nossa moeda é inferior ao dólar, é inferior ao euro, então o custo é muito maior. E assim, a pessoa ela pode viver bem com um determinado valor em um determinado país, mas aquele determinado valor para outro país, a pessoa passa necessidade.
A pessoa é exposta e entra num processo de mendicagem, porque não consegue se manter. Como já nos anos 90 foi detectado em alguns lugares famílias de missionários que foram enviados e estavam ali, na verdade, como mendicância, e foram socorridos pela Secretaria de Missões aqui de Americana, que socorreu famílias missionárias que estavam no campo e estava praticamente abandonada pela igreja que os havia enviado. Então, a igreja local, ela tem esta responsabilidade na manutenção do seu missionário. E nós vemos que a diferença da igreja de Corinto e da igreja de Filipe. A igreja de Corinto era uma igreja rica nos dons espirituais, era uma igreja que não lhe faltava dons, os mistérios de Deus lhe foram revelados. No entanto, esta igreja não fora ensinada pelo apóstolo Paulo, e ele mesmo coloca na sua própria conta, não ter ensinado aquela igreja para que pudesse abundar nas riquezas espirituais advindas de quem contribui para a obra de Deus. Aí nós vemos, dentro desse patamar, nós aprendemos que investir na obra missionária é um investimento de resultados eternos, de resultados também aqui nesta vida. O Senhor, Ele tem prazer em abençoar. É bom, quando me recordo, quando assumimos uma determinada congregação, vou passar aqui este exemplo, a oferta para a obra missionária era muito pequena e começamos a ensinar e a incentivar os irmãos a contribuírem para a obra missionária. Resultado, Deus abençoou o povo, Deus abriu porta de emprego, Deus qualificou as pessoas que estavam empregadas, Deus então começou a trabalhar. Enquanto mais as pessoas contribuíam, mais havia resultado de bênçãos materiais dentro da congregação. Isto mostra que o Senhor se agrada quando fazemos com alegria, quando fazemos com entendimento, visando o crescimento do reino de Deus na terra. E assim, Paulo, quando ele fala, ele dá esse testemunho acerca da igreja de Filipe e a igreja de Corinto. Aí isso me faz lembrar de um testemunho que eu vi numa reunião de obreiros no Belenzinho, aqui em São Paulo, do pastor Severino Pedro, de saudosa memória. Pastor Severino Pedro, ele contou naquele testemunho, quando ministrava a palavra, dizendo que ele externou para alguém o desejo, da sua chamada para a obra missionária, que ele queria ir à obra missionária, mas ainda a igreja não havia ainda se disposto a enviá-lo para o campo. Aí essa pessoa, uma pessoa muito abastada, ela disse a ele: não tem problema, você pode ir para a obra missionária, que eu te mantenho, me diz qual é o custo de vida ali, procure casa, procure tudo, e eu vou te bancar lá na obra missionária. E ele sorriu, agradeceu a voluntariedade, o desprendimento, o propósito daquele irmão, e ele agradeceu de coração, mas ele disse o seguinte: eu não posso aceitar, porque você é homem, e o homem, ele empobrece, o homem morre, e o homem se desvia. A igreja do Senhor, ela nunca empobrecerá. A igreja do Senhor é viva, ela não morre, ela é um organismo vivo. E a igreja do Senhor nunca se desviará. E este foi a resposta que ele deu àquele irmão. Agradeceu e disse ao irmão: contribua para a obra missionária. E no tempo de Deus, Deus falará com o nosso pastor e ele me enviará para o campo. E isso de fato anos depois aconteceu. E ele foi para o campo missionário enviado pela igreja. E fez a obra, ficou vários anos e retornou ao Brasil. Isso mostra, irmãos, que o obreiro, quando tem a chamada de Deus, Deus se responsabiliza pela chamada que ele faz aos seus servos. Aí nós voltamos para responder aquele questionamento que fizemos no final. Aqui há uma abordagem: a igreja deve fazer, olha a colocação, que está na nossa lição.
que a igreja deve fazer um contrato com todas as minúcias para garantir a vida do missionário no campo. Data máxima venia. Quem é chamado por Deus não pode tirar o projeto das mãos de Deus e colocar na letra da lei nas mãos dos homens. A maior desgraça para Israel foi isso. Quando eles pediram um rei, queria ter um rei como todas as nações, e eles clamaram, e agora Samuel foi orar a Deus, e Samuel, ao orar a Deus, Deus diz: Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando, mas é a mim que eles não querem mais como rei. E agora ele prepara e dá um rei segundo o coração do povo. Lá em Oséias vai dizer: deite um rei na minha ira e o tirei no meu furor. Porque o rei para Israel, Deus já sabia que seria Davi. No tempo determinado, o próprio Deus colocaria Davi diante do seu povo. Mas o povo se antecipou e pediu a Saul. Assim também, na obra missionária, quem é chamado por Deus não pode exigir um contrato escrito, carimbado em cartório, para exigir, segundo as leis dos homens, o seu sustento no campo de missões. Não, quem tem chamada de Deus, Deus cuida daquele que tem chamada. Se precisa, ao fazer um contrato, é o mesmo que Israel fez, é tirar o comando das mãos de Deus e colocar nas mãos dos homens. Meus amados, a segurança da obra de Deus é que ela não cresceu amparada pela mão dos homens, pela lei dos homens. Não, a obra de Deus cresceu amparada pelo projeto de Deus, pela mão de Deus, pelo socorro de Deus, pelo sustento de Deus, porque Deus, ele cuida do seu povo, Deus, ele cuida da sua obra, e ao fazer isso, o homem tira Deus do comando, o homem tira Deus da liderança e coloca como que a lei dos homens fosse superior à lei de Deus, à lei do Espírito, o projeto de Deus, que é ide e fazer missões, ide e fazer discípulos de todas as nações. Portanto, nós temos um chamado que é espiritual. Foi o Senhor Jesus quem falou, é o Espírito Santo quem separa, é o Espírito Santo quem envia, como disse lá em Atos 13, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse mesmo Espírito falou com Daniel Berg, falou com Gunnar Vingre, mostrou para eles o lugar onde eles deveriam ir, e vieram para o Brasil. E a Assembleia de Deus é o que é hoje, porque Deus tem o comando, Deus ainda tem escolha, Deus ainda envia, Deus ainda sustenta, Deus ainda ampara. E este Deus, ele não mudou. Esse Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, que esteve com Gideão, que esteve com os profetas, que esteve com Davi, é o mesmo que está hoje aqui comandando a igreja do Senhor Jesus. Os homens exercem o ministério, mas a direção, ela vem de Deus, o projeto é de Deus. Logo, não podemos em hipótese alguma tirar algo sublime que é exclusivo de Deus para colocar na mão dos homens. A obra de Deus é feita com joelhos dobrados, boca no pó, orando ao Senhor, consagrando e também colocando a mão nos bolsos e contribuindo para que, se eu não posso, outro possa ir. Se eu vou, outro não pode, então serei eu sustentado por aqueles que não podem. Serei eu sustentado nas orações por aqueles que não podem. Serei eu sustentado monetariamente por aqueles que não podem. Mas assim Deus, ele tem um seu projeto. Todos fazem parte deste projeto para que a sua obra prossiga até o final, como veio até os nossos dias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, sabendo sempre que a obra do Senhor, ela é feita com renúncia, a obra do Senhor, ela é feita com amor. E assim como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém.